Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A porta do apartamento parecia estar aberta. Mas Vitor se lembrava de tê-la fechado. Uma onda de irritação surgiu em sua alma, familiar e tão difícil de tolerar quanto uma dor de dente incômoda. O homem cobriu os olhos, inalou profundamente, depois exalou e, finalmente, com decisão, apertou a maçaneta, entrando na casa. Sabrina, o que você está fazendo aqui de novo? A diplomacia era impotente diante de sua tia-avó, que naquela noite crepuscular estava remexendo em um armário frágil como uma ladra. O homem mal tinha força moral para não chamá-la de algo mais forte. Mesmo mentalmente. Parece que concordamos em tudo, e... Olha só, você vai fazer um acordo com eles. A parente não convidada espirrou as mãos e saltou para longe da barriga do móvel, mas Vitor não conseguiu esconder algo pequeno nas dobras de suas roupas. Ele deve ter pegado algo da coleção de porcelana de Dresden de sua mãe. Eu já dei uma olhada nela antes. E você concordou que dividiremos tudo igualmente, de acordo com o que foi combinado e de acordo com o testamento. Diga-me, como uma mulher adulta, você não tem vergonha de entrar quando os proprietários estão fora e remexer nas coisas de outras pessoas? Coisas de outras pessoas. Coisas de outras pessoas. Como você fala comigo, hein? Por que você não me bate de novo, hein? Vá em frente, me bata. Estou velha, não há ninguém para me defender. Uma mulher que ainda não estava em idade de se aposentar tinha um tom de queixa em sua voz. Se minha falecida mãe tivesse visto. Como você está com seu próprio sangue? Onde estava seu próprio sangue nos últimos 10 anos, quando minha mãe estava doente? Por que não veio? Tudo bem se eles não se ofereceram para ajudar. Todo mundo tem sua própria vida, e ele é um filho e esse é seu dever e obrigação naturais. Mas por que eles não deram um único telefonema para saber se Ariana estava melhor? Por que não a visitaram nem uma vez? Não, Vitor não podia falar com amargura e raiva sobre todos os parentes. Havia aqueles que não se esqueciam. O tio John organizava uma espécie de férias no campo para Ariana todos os anos, hospedando ela e Vitor em sua casa de campo cercada de pinheiros. E outros parentes, tão distantes que eu não conseguia me lembrar de seus nomes, Selena e Steve, estavam sempre prontos para ajudar a encontrar o melhor preço para os próximos medicamentos prescritos, infelizmente quase inúteis. Em suma, nem tudo no ambiente podia ser pintado em tons de cinza. Mas o lado de Sabrina era claramente dominado por tons mais próximos do preto. E agora que eles apareceram, eles estão aqui. Assim que voltaram do funeral, começaram a falar sobre a herança, que havia muitas coisas no apartamento da mulher morta que deveriam ser divididas como parentesco. Vitor não se importava. Ele nem sempre concordava com a mãe quando dizia que, por piores que fossem os parentes, todos deveriam ficar juntos, mas nunca se opusera abertamente. Dentro de limites razoáveis, é claro. Por isso, quando a carreira de um jovem arquiteto subiu repentinamente 6 anos atrás, a ponto de hipotecar um estúdio em um prédio novo, ele se recusou resolutamente a ajudar qualquer pessoa da família, a aconselhá-los em nome de um concerto e de um casamento chique mais trabalho, ou a seguir o exemplo com um empréstimo. Passaram-se apenas 3 anos e a hipoteca foi encerrada. Mas a festa de inauguração da casa não foi possível. A doença de mamãe progrediu e ela quase parou de sair da cama. Assim, o estúdio ficou vazio. Sua vida pessoal também não deu certo. Houve romances, mas os relacionamentos fracassaram quando Vitor apresentou sua mãe a outro amigo ou simplesmente contou sobre o estado grave dela e garantiu que, em hipótese alguma, abriria mão de sua mãe em qualquer lugar. Ela é a mãe dele. Ela foi deixada desamparada e ele é obrigado e só quer ser seu apoio por todos os dias. Vitor estava moralmente preparado para o trágico desfecho há muito tempo. Mas isso não diminuiu a dor de perder sua mãe. Apenas o ajudou a não enlouquecer, permanecendo em silêncio em um apartamento vazio. E isso o ajudou a fazer a coisa certa. Uma despedida adequada.
Mas ninguém ia lhe dar tempo para pensar em como viver e o que fazer depois. É melhor você ir embora, disse Vitor em voz baixa, mas com firmeza. Ele havia aprendido há muito tempo aquela regra simples: e não deixe que seus oponentes sintam que o machucaram, e essa seria a defesa mais forte. A tia abriu a boca, obviamente ia dizer outra coisa, mas quando encontrou o olhar de Vitor, mudou de ideia. E me dê as chaves. Você pegou a chave reserva do corredor, não foi? Bem, se houver alguma coisa neste apartamento que eu precise lhe dar, eu descobrirei e farei isso. Mas você não vai entrar aqui depois que eu sair. E, a propósito, é para sua própria segurança, acrescentou ele com um sorriso nervoso, quando a tia, resmungando palavrões, jogou as chaves a seus pés. Você sabe que eu tenho um cachorro. O pirata fez um curso de treinamento, mas ele sabe como defender a casa de estranhos, então. Desgraçado. Ele cuspiu pela porta. Você montou um zoológico aqui. Seu cão-lobo deve. Vá embora, abaixando a cabeça e enfiando as mãos nos bolsos do casaco, Victor pairou sobre seu parente, e era impossível não sentir que ele estava agora no limite do autocontrole. Quando a porta se fechou atrás dela, Victor trancou a porta, tirou os sapatos, tirou o casaco e entrou no banheiro. Ele jogou água fria no rosto e congelou, apoiando as mãos nas laterais da pia. Um homem de 35 anos o encarou pelo espelho. Seus cabelos loiros estavam desgrenhados e não eram cortados há muito tempo e, em seus olhos cinzentos, os últimos dias amargos haviam marcado as marcas escarlates dos óculos. Esses mesmos dias haviam acentuado a nitidez de suas maçãs do rosto com um escultor sombrio e tornado a leve protuberância de seu nariz ainda mais perceptível. Seria necessário fazer a barba, mas ele parecia não ter mais energia para a simples rotina da vida cotidiana. Sem acender a luz, ele foi para a cozinha, onde preparou uma xícara de café mais forte e se apressou em preparar alguns sanduíches. Na penumbra que se adensava, ele podia imaginar que tudo estava como antes. Que ele havia acabado de chegar tarde do trabalho, como fazia com frequência, e que logo poderia acordar a mãe e descobrir o que cozinhar ou esquentar para o jantar. Depois, é claro, passear com o pirata à noite e ainda estar com a mamãe, fazendo companhia a ela enquanto assistiam a um programa ou a uma série. Mas a realidade estava se impondo com força. Era impossível desviar o olhar do que estava acontecendo e do que ainda faltava fazer. Então, depois de tomar sua segunda xícara de café e se repreender, Victor foi para o quarto da mãe, acendeu a luz e começou a desmontar a cômoda. De um lado, os pertences pessoais, o do outro, aqueles que os parentes poderiam reivindicar. Mas a caixa de cedro, muito querida por sua mãe, com uma tampa esculpida na qual um par de ursos dançava, eles não guardariam. Victor decidiu guardá-la como uma lembrança. Sua mãe guardava bugigangas aqui, contas, um bilhete de bonde da sorte. Victor sorriu com tristeza. Mas não havia aventura maior para ele do que sentar-se no colo de sua mãe e passar por tudo isso junto com ela, ouvindo as histórias e até mesmo os contos de fadas que sua progenitora compunha sobre cada coisa. O homem abriu a caixa com cuidado. Ele viu um estranho pedaço de papel. Em geral, sua mãe não guardava cartas ou coisas do gênero. No entanto, foi uma carta que foi encontrada aqui. E um testamento. No envelope estava escrito em letras grandes: "E Victor, meu filho, isto é para você." O que é isso? Ele se perguntou e afundou na poltrona de pelúcia, virando o envelope em suas mãos, por alguma razão, relutando terrivelmente em abri-lo. Parecia-lhe que ele e sua mãe não tinham segredos. Então, é uma carta de despedida? Balançando a cabeça, Victor puxou resolutamente algumas páginas do caderno e começou a ler. Afinal, a mãe tinha segredos. E o principal deles era que Victor havia pensado durante toda a sua vida que seu pai havia morrido em um acidente. Mas, afinal, ele estava vivo. Só que sua mãe, como ela mesma admitiu, não queria arruinar a vida do filho falando sobre ele. Afinal de contas, ele faria perguntas. E quando crescer, ele vai querer procurar outra coisa, o que definitivamente não é necessário. Não há família há muito tempo. Nunca houve.
Mas um dia chega um momento em que não é mais possível manter o silêncio. E assim, em uma carta, Ariana fez seu último desejo e testamento. Sua mãe se desculpou por ter escondido a verdade, mas também explicou que não poderia fazer mais nada. De acordo com vagas insinuações, parecia que alguns eventos a haviam forçado a se separar do pai de Victor e a proibi-la de visitar o filho e de se comunicar com ele de qualquer forma. É verdade que ela havia aceitado quantias regulares de dinheiro para a educação dele e até mesmo, quando ele era muito jovem, alguns presentes. Agora, depois que ela se foi, era hora de Victor decidir por si mesmo. E a mãe disse que queria que Victor fosse ver seu pai e os conhecesse. Especialmente porque isso está diretamente relacionado ao recebimento da herança. Isso é bobagem, suspirou Victor, pegando o testamento. Ele havia sido redigido de acordo com todas as regras em um cartório. Continha a vontade de Ariana de que o apartamento onde ela e o filho moravam fosse para ele. E, além disso, um vasto terreno em algum lugar da região sul também deveria ir para ele. Victor não entendia muito bem do que eles estavam falando, mas parecia ser um terreno muito grande. Mas como sua mãe a possuía e por que ela nunca falava sobre isso? Mesmo que ela mesma tenha especificado que tudo tinha a ver com o pai dele. Isso não fazia sentido. Victor repetiu e, resolutamente, colocou os papéis de volta na caixa, os seus na gaveta da cômoda, e o último ele fechou tão abruptamente, como se tivesse medo de ser mordido de volta. Era possível ficar acordado a noite toda imaginando o que tudo aquilo significava e o que fazer em seguida, mas não havia motivo para isso. Victor foi para o quarto, deitou-se e, embora parecesse que não conseguiria pegar no sono, caiu em um sono sem sonhos quase tão logo a cabeça tocou o travesseiro. Victor acordou excepcionalmente tarde para ele, às 10 horas da manhã. Em vez de café da manhã, ele comeu um sanduíche de iogurte. Ele rejeitou decisivamente várias ligações de Sabrina, que mal queria se desculpar, mas queria ficar mais nervosa pela manhã, com certeza. Em situações difíceis da vida, Victor sempre foi salvo pela regra de agir rapidamente, mas não de forma estúpida, e lidar com tudo na hora. Assim, ele marcou um encontro com seu melhor amigo e, uma hora depois de acordar, estava sentado à sua frente na mesa de café. Belry bateu no queixo pensativamente com o dedo. Muito estranho, o que você vai fazer? Isso é o que eu ia lhe perguntar, Victor deu de ombros. Você pode descobrir quais são essas terras? Em princípio, é possível descobrir. Mas vai levar um pouco de tempo. Sendo um advogado não apenas por profissão, mas por essa mesma vocação, da qual se pode falar poeticamente, Belry sabia como encontrar uma saída para qualquer circunstância, e quando a tendência sombria de seu amigo começou, é claro, ele não se afastou. Eu tenho muito disso. Você está bem? Estou ótimo. Então estou péssimo. Não quero ir a lugar nenhum. Mas eu vou. E, sabe, você não precisa descobrir nada. Eu resolvo. O chefe disse que eu poderia tirar todas as férias que precisasse. Além disso, nosso projeto está em andamento e posso estar online. Então o pirata está me visitando? Não. Acho que preciso de uma alma gêmea. Belry deixou o pirata em sua casa, onde ele estava hospedado temporariamente. O nome era surpreendentemente apropriado para o robusto Staffordshire Terrier, cujo rosto quase branco tinha uma mancha ao redor do olho que parecia uma mancha de ladrão do mar. Victor decidiu deixar o cachorro na casa de seu melhor amigo porque não queria enervar o animal com visitas constantes de familiares e conhecidos ao apartamento. Alguns deles vieram expressar sua sincera solidariedade, mas, embora pudesse haver intrusos liderados por Sabrina, Victor temia seriamente pela saúde nervosa do cão. Ele não queria nenhum conflito em que Pirate, agindo naturalmente para proteger seu dono, pudesse arranhar alguém. Ele não gostava nem um pouco de convidados. Considerava dever de seu cão seguir todos e farejá-los regularmente com grande desconfiança. Muito bem, rapaz, vamos arrumar as coisas, certo? Guardar os pertences pessoais era uma questão de 5 minutos. Mas a bagagem do pirata quase excedeu a do mestre.
Afinal, era necessário levar um tapete quente, brinquedos favoritos, um casaco quente, tigelas e um suprimento de ração dietética para cães alérgicos. A campainha da porta me distraiu de minha bagagem. Sente-se, fique quieto. Deixando o cachorro no quarto e cobrindo a porta, Vitor foi abri-la. Parado na porta estava o filho de 19 anos de Sabrina, Max. Ótimo! O rapaz arrastou o pé, limpando-o no capacho. Vitor estreitou os olhos. Max estava se comportando de forma não natural. Ele não era arrogante e insolente. O que significava que ele estava em apuros novamente. Em suma, Vitor não tinha nada contra esse pirralho crescido demais, afinal de contas, era um milagre que ele ainda estivesse são, vivendo em um ambiente como aquele. E, no geral, Max não era uma alma perdida. Ele estava até mesmo disputando uma medalha de ouro na escola. Mas, e talvez fosse um protesto adolescente prolongado, mas o garoto tinha saído do fundo do poço. Vá em frente, Vitor acenou com a cabeça. Max aceitou o convite. Ele tirou os sapatos de forma longa e desajeitada, revelando a cicatriz mal cicatrizada em sua cabeça de outra luta. O que, é claro, foi um acidente. Qual é o seu problema? Não há dinheiro. O hóspede cantarolou, mordeu os lábios e coçou a nuca por um longo e concentrado momento. Uma coisa dessas. Está vendo, a coisa certa. Pegue emprestado, hein? Eu lhe pagarei de volta. Com juros. Temo que uma fila de quilômetros de seus credores não me deixará passar. Ah, vamos lá. Vamos dar um jeito nisso, vamos sair nadando, hein? O cara se virou e acertou a junta. Vitor se encolheu. Era uma imagem familiar, dolorosamente nojenta, e era 99% inútil. Na sala dos fundos, um cachorro entediado arranhava a porta. E a fera está em casa. Max sorriu e caiu no chão. Energia de novo? Agora era costume inclinar-se sobre o ombro e carregar um membro da família para a cozinha. Não havia mais comida caseira na geladeira. O próprio Vitor estava preferindo fazer lanches nos últimos dias. Mas havia queijo, salsicha, manteiga e pão. Um pacote de bolachas e uma salada da cozinha. Tudo foi colocado sobre a mesa. Junto com um chá quente e forte. Para comer. Depois, dormir. Quando se sentir melhor, volte para casa. Sua mãe vai ficar brava. Eu sei que ela ficará. Ela vai bater em você. Sugiro que você compre um apartamento e viva como um homem adulto. Posso lhe dar dinheiro para os primeiros meses e ajudá-lo a conseguir um emprego. O que sou eu, um otário para trabalhar para meu tio? Murmurou o rapaz, começando a comer. Mas então ele voltou a si e olhou para mim com uma expressão de culpa no rosto. Desculpe-me. Não tem problema. Já estou acostumado com isso. Sabe, seu desejo de se tornar um milionário é louvável. Mas eles também, a menos que venham dos Rockefellers e afins, geralmente começam de baixo. Negociando no mercado, pescando. O parente não respondeu, mastigando a comida. Max, não quero lhe dar aulas. Primeiro, porque é inútil. Segundo, porque é inútil de novo. Mas se você decidir tentar, bem, eu posso apoiá-lo. Mas com uma condição: você desiste de suas empresas. Nós cuidaremos dos credores de forma fácil e agradável. E então? Você é um jovem inteligente e pode se sair bem. O parente não ficou, ele saiu, referindo-se a assuntos urgentes, mas Vitor sabia que ele tinha ido ver seus conhecidos, esperando pedir-lhes investimentos. O dia passou de forma mundana, na medida em que essa definição se aplicava à realidade atual. À tarde, eles compraram passagens para o trem de amanhã e descobriram que um passageiro com um cachorro tinha que comprar um compartimento inteiro. Vamos em particular e com conforto, não é mesmo, meu amigo? As prateleiras superiores e inferiores são todas nossas. Vitor coçou o animal atrás da orelha. Parecia haver muito tempo, mas eles chegaram tarde à estação. A princípio,
O motorista do táxi, apesar de Vitor ter informado honestamente ao operador que tinha um cachorro com ele, recusou-se a deixá-los entrar no táxi. Pensei que o senhor tivesse um cachorro comum, não este, ele acenou para Pirate, que agora estava se comportando como um bom menino, enfiando o nariz avidamente no canteiro de flores na entrada. Desculpe-me, mas não vou levá-lo. Você sabe o que escrevem sobre os lutadores? Vitor revirou os olhos e deixou o motorista ir embora em paz. Quando pediu um táxi novamente, ele não apenas especificou a raça do pirata, mas acrescentou, por precaução, que o cachorro deveria ser amordaçado. Felizmente, ao embarcar no trem sem incidentes, o cão teve seu passaporte veterinário verificado, seu dono foi solicitado a comprar uma passagem, um passaporte comum, e, quando a paisagem do lado de fora da janela passou, os dois viajantes estavam confortavelmente instalados. Fazia muito tempo que eu não andava de trem. Uau, disse o cachorro, mastigando um osso doce. Bem, sim, quando foi a última vez? Ah, sim. Quando fui visitar a Sabrina na cidade pela primeira e última vez. O cachorro estava dormindo, mastigando seus brinquedos, e o dono estava olhando pela janela, ou lendo um livro policial, ou mergulhando nos detalhes de um projeto congelado. Afinal de contas, valeu a pena, era razoável acreditar que um dia ele ainda seria realizado, o que significa que é necessário entrar em detalhes com antecedência. A refeição incluída no preço do ingresso acabou sendo suportável e até mesmo saborosa. Depois de decidir que na próxima viagem, ou seja, na volta, ele levaria frango grelhado e ovos cozidos, Vitor se cobriu com um cobertor e caiu em um sono profundo e tranquilo. As longas horas na estrada passaram quase imperceptivelmente e até mesmo agradavelmente, mas ainda era imensamente agradável sentir o chão sólido sob seus pés. O pirata deitou-se ao lado dele, aconchegando-se na perna de seu mestre, e cheirou o ar desconhecido. Tem cheiro de mar, você consegue sentir? Nessa latitude, a primavera parecia ter substituído o verão há muito tempo, então Vitor tirou o blusão. Ele verificou se a focinheira e a coleira estavam presas com segurança e decidiu recusar um táxi em favor de uma caminhada. Obviamente, reservei um hotel com antecedência e tive que encontrar um que permitisse animais de estimação. Vitor não queria colocar seu animal de estimação em um hotel especial ou procurar uma pensão particular, mas parecia impensável confiar seu melhor amigo a estranhos. O hotel claramente pertencia à categoria 3 estrelas, mas, de modo geral, era surpreendentemente limpo e aconchegante. O pequeno quarto tinha vista para a parte da cidade onde casas particulares de baixa altura, cercadas por pátios verdes, ainda se aglomeravam em grupos escalonados até a beira da água. E daqui também era possível ver o próprio mar. Ele brilhava no horizonte com uma faixa azul celeste, fazendo-o esquecer por um tempo todas as preocupações e se render apenas ao momento presente. Na manhã seguinte, Vitor acordou sem despertador às 7 da manhã. Ele não se sentia bem, seu corpo doía por causa da estrada, sua cabeça doía sem o café da manhã que ele havia perdido. Mais uma bebida revigorante e uma ducha quente para relaxar podiam esperar. O pirata se aconchegou delicadamente contra a porta, dando a entender ao seu mestre que suas necessidades eram de fato urgentes. Um passeio? O cão abanou o rabo e, uma vez do lado de fora, começou a respirar ruidosa e profundamente de novo. O próprio dono também não estava desleixado, pela pureza do ar e pela ausência de barulho. Estava claro que essa era uma cidade onde a vida flui fora do burburinho moderno e do ritmo sufocante que muitas vezes marca a vida cotidiana na megalópole. Percebendo que as praias públicas não são destinadas a cães, mesmo os muito bem comportados, Vitor decidiu ir mais para a esquerda, onde começava o território selvagem ou de recreação à beira-mar. Aos poucos, eles chegaram a uma enseada, emoldurada por penhascos insulares, e aqui Vitor finalmente decidiu soltar a coleira. As andorinhas da costa pontilhavam o céu. Um círculo de frisbees voou pelo ar. Pego. Poderia ter sido um passeio maravilhoso, mas depois de fazer alguns círculos, o pirata mergulhou de repente no interior. A elevação do terreno ao redor da enseada era quase um muro, como se um gigante tivesse feito às pressas uma barreira de pedra e areia. Pirata, venha cá. Quando foi que você começou a me desobedecer? Mas, depois de um momento, o motivo do comportamento estranho do cachorro se abriu e ele deu voz.
Tio, socorro! A uma altura de cerca de 5 metros, em uma borda como um bode da montanha, mas não um homem, mesmo que fosse um tricampeão do Kilimanjaro, estava uma criança. O menino, com cerca de 8 anos de idade, olhava incrédulo para o estranho abaixo dele. Não se mexa! Como você chegou lá em cima? Então, garotinho, não chore. E não se mexa. Vai dar tudo certo, não vai? Eu vou ajudá-lo agora. Na última frase, uma pedra caiu debaixo da perna do menino que havia se mexido. Vitor percebeu que era muito tempo para chamar os socorristas e esperar por eles. Era como se fosse possível escalar, não apenas para uma criança, mas também para um adulto. Se ao menos acreditasse que aquela frágil saliência, que mais parecia um biscoito esfarelado do que um apoio confiável, poderia suportar o peso de algo maior do que uma gaivota. Qual é o seu nome? Harvey, e o garoto fungou. Eu sou o Vitor. Estamos aqui com o pirata, ele acenou para o cachorro, que também congelou, olhando para cima. Estávamos passeando e de repente encontramos você. Não é ótimo? Não se mexa. Vitor começou a subir com cuidado. Sem olhar para baixo. Mentalmente, ele se puniu por não ter se juntado ao Belry na parede de escalada, mas quem diria que essas habilidades aparentemente inúteis seriam tão úteis um dia? Pirata, fique em seu lugar. O cachorro obedeceu e se sentou. Ele abanou o rabo timidamente. Como você chegou lá em cima? Vitor não sabia nada sobre o resgate de pessoas presas em montanhas e outros lugares altos, muito menos sobre o que era mostrado nos filmes de Hollywood. Mas era improvável que eles mostrassem algo apropriado para esse caso. Ele achou que era muito importante distrair o garoto agora, para que ele não ficasse histérico. Siga a andorinha. O quê? Para que você quer uma andorinha? Não é a andorinha, é o ninho. Isso muda tudo. Tudo bem, fique aí, não se mexa. Não. Não olhe para baixo. Já estou indo. O garoto estava a alguns passos de distância quando olhou para baixo desobedientemente. Ele gritou, cambaleando. Não. Um único salto, pelo qual o mundo congelou e quase girou para o céu. Um único salto, nos momentos que pareciam ser o fim de tudo. Vitor literalmente agarrou o garoto pela nuca de seu traje de marinheiro, depois o agarrou mais confortavelmente abaixo do cotovelo e, realizando um truque acrobático impensável, conseguiu puxá-lo à sua frente para que ele começasse a descer. Fácil, 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 fácil. Está quase acabando, não é? Você é um herói. E eu sou um herói. Mas você é maior. Não olhe para baixo. Finalmente, descemos as escadas. E deve ter sido a sensação de finalmente estar seguro que fez o garoto chorar. Do fundo de seu coração, esfregando as lágrimas com as mãos em seu rosto corado. Depois, ele desabou na areia e rugiu mais do que nunca. Vitor não tinha a menor ideia de como se comportar com crianças chorando. Ou com crianças em geral. Mas o pirata era naturalmente gentil com todos, inclusive com crianças tristes. Ele encostou a cabeça peluda em seu ombro, choramingou, expressando simpatia em sua linguagem canina, e começou a lamber com sua língua quente, enxugando as lágrimas. E foi o suficiente para que, em poucos minutos, o menino estivesse rindo muito, esquivando-se do cão, que pulava sobre ele em uma tempestade de positividade, ou tentando apertá-lo. Vitor decidiu que agora, talvez, fosse possível conversar. Bem, o que vamos fazer, Harvey? Vamos encontrar sua mãe e seu pai? A única coisa que eu tenho é a minha mãe. Eu mesmo a encontrarei. O garoto se levantou e sacudiu a areia da calça com uma expressão séria no rosto. Não, garoto. Isso não vai funcionar. Eu vou deixá-lo sair e você vai entrar de novo. Então, vamos ver sua mãe e, ou melhor ainda, vamos ligar para ela. Você sabe o número do telefone dela? Harvey balançou a cabeça. Bem, então vamos lá. Eu não saio com estranhos. Uau! Nem mesmo aqueles que salvam você?
O rapaz pensou por um momento. Ele olhou para Vitor com cuidado e até mesmo com desconfiança. A mamãe não disse nada disso. Isso é bom. Então, para onde ir? E para que você precisa de um ninho de andorinha? Para fazer sopa. Você sabe, é uma sopa muito estranha. É curativa. Cura? Quem precisa de cura? A mãe ou você? O vovô? O diálogo foi interrompido por um cão recém-alertado. Só que agora ele estava com as orelhas em pé e o rabo enrolado. Harvey. Filho da mãe. A voz de uma mulher, ecoando no espaço da baía, ultrapassou a de seu dono. Mamãe. Harvey arrancou sua mãozinha das mãos de Vitor e correu pela praia em direção ao estranho. Os eventos passados eram perturbadores. Vitor não estava de férias em um resort à beira-mar, onde a própria atmosfera provoca sentimentos românticos. Mas aqui e agora isso aconteceu com ele. Ele olhou e a viu. Alta, esbelta e flexível, como um junco. Seu vestido cor de centáurea se agarrava às suas longas pernas, sua saia longa ondulava enquanto ela corria, seus cabelos loiros cacheados chegavam à cintura em uma juba rebelde. Ela era simplesmente linda. Sem esforço e tão compreensiva. Parecia ter acabado de sair de uma brisa refrescante do mar, atravessada pelos raios de sol. Mas as miragens, mesmo as mais encantadoras, são miragens que só se dissipam e voltam à realidade, tirando impiedosamente o que prometeram. Vitor se sentiu como um tolo, pois havia caído nesse estranho e obviamente inapropriado estupor, e havia perdido as primeiras frases trocadas entre mãe e filho. Ela realmente o salvou? Obviamente, Harvey teve tempo de contar à mãe o que havia acontecido com ele. E a mãe dele estava aqui não por nada, mas porque alguém lhe dera os planos do filho para conseguir um ninho de andorinha e até especificar onde encontrar o jovem aventureiro. Vitor entendeu o ponto. Obrigada, segurando a mão do garoto com força, a garota sorriu para Vitor. Você salvou meu filho. Não sei como lhe agradecer. Para começar, aprenda a ficar de olho no garoto. Se perguntassem a Vitor o que dizer em uma situação como essa, sem dúvida ele teria excluído essa frase. Mas a palavra, como você sabe, não é um pardal. Azul esverdeado, como uma onda do mar, os olhos do estranho se estreitaram perigosamente. O que o faz pensar que não estou procurando? Porque o encontrei e o tirei da parede de areia. Ele tinha fugido de casa. Você está com as portas abertas? Não é da sua conta. E guarde o cachorro. Encolhendo os ombros, Vitor prendeu a coleira em sua coleira. Gratidão aceita, desejo o melhor para a sua família. Eu posso me desculpar, suspirou a garota, levando a palma da mão à testa. Nós dois exageramos, não acha? Eu não deveria ter me envolvido. Eu nem sequer tenho filhos. Você não me deve uma explicação, você acabou de salvar meu filho. Acho que foi inesperado, mas, sério, pare de me agradecer. Eu estava passeando com o cachorro e o pirata de repente viu seu filho lá em cima. Então, devo pedir desculpas a você também? Ele não morde? Agachando-se na frente do cachorro, a garota acariciou gentilmente a cabeça do pirata e depois coçou o pescoço e a parte de trás da orelha dele. Obrigada. Ela se levantou e agora Vitor e ela estavam muito próximos. Tome cuidado. Eu terei. Espere, você está indo embora? Bem, é que nós nos divertimos muito. E temos coisas para fazer. Mas não podemos ir embora assim. Podemos sim, mas Vitor fez uma objeção não muito forte e ficou muito irritado consigo mesmo. Ele não gostava dos sentimentos que essa garota despertava nele. Pela primeira vez, ele havia pago por sua fraqueza, e muito caro. Independentemente das circunstâncias que levaram a esse encontro, ele só precisava se convencer de que a garota à sua frente não era a mais bonita do mundo, mas apenas uma pessoa, a mãe de outra pessoa que ele queria ajudar. Tenha um bom dia. Harvey, ouça sua mãe. Um passo, um segundo passo, e assim por diante.
O homem e o cachorro estavam saindo da praia e ninguém tentou impedi-los. Estranho, murmurou a garota, olhando para as figuras que se afastavam. Ela nem sequer teve tempo de perguntar o nome do salvador de seu único filho. E, de modo geral, se comportou de maneira rude e indelicada. Isso poderia ser considerado estresse, é claro. Mas agora, por algum motivo, ela simplesmente o deixou ir embora. Embora, e havia alguma outra opção? Mesmo que eles tivessem conversado mais e por mais tempo, trocado números de telefone? Qual era o objetivo de tudo isso? Eles são apenas estranhos que se encontraram por acaso. Mas ela tem sua própria vida. Uma vida com a qual ela já se acostumou há muito tempo e pela qual é grata ao destino. E ela deve agradecer aos céus pelo fato de que hoje tudo deu certo. E que os erros do passado não se repetirão. Vitor percebeu que era impossível adiar por muito tempo o que ele tinha vindo buscar. É claro que, em teoria, ainda era possível cancelar os planos. Mas isso era impensável. Ao pensar nisso, Vitor se sentiu como um traidor. Afinal de contas, sua mãe, apesar de ter mantido o segredo por muitos anos, havia decidido que ele deveria descobrir toda a verdade. O homem não pensou no fato de que essa terra que ele herdou poderia ser de grande valor. Mais especificamente, Belry descobriu que, enquanto Vitor estava fora, ele ligou e informou que o valor dos bens recém-adquiridos estava na casa dos milhões. Mas Vitor não estava feliz com isso. Ele não estava planejando ficar com tudo para si. Não porque ele próprio fosse fabulosamente rico. Isso estava cosmicamente distante. Mas ele não percebia que tinha o direito de se desfazer do que, de acordo com as insinuações confusas e vagas de sua mãe, pertencia de alguma forma ao seu pai. Descobriu-se que sua mãe havia feito perguntas periódicas sobre o homem. Aquela carta que ela havia escrito há menos de um mês. E, naquela época, o pai de Vitor estava definitivamente vivo, e seu endereço também foi dado por sua mãe. Por que tudo é tão dolorosamente confuso? Ele nunca o havia conhecido. E agora? Vitor havia preparado alguns discursos para começar a se conhecer. A última coisa que ele queria era que o pai desconhecido pensasse que seu filho tinha vindo buscar sua herança. E, além disso, ele não tinha ideia de como dizer a esse homem, seu pai, que sua amada, embora antiga, não estava mais no mundo. Mas ele não deveria demorar, pois cada momento de procrastinação só tornava a tarefa mais difícil. Vitor confiou o pirata à empresa Onosi Detail, que oferecia passeios com cães de todas as raças, além de cursos de treinamento. Vitor estudou não apenas o site da empresa, mas também as avaliações sobre ela, ficou satisfeito e, no início da manhã, entregou o pirata aos profissionais amantes de cães, prometendo buscá-lo mais perto da noite. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade até a casa de seu pai, nos arredores da cidade, ele pensou novamente em tudo o que havia aprendido sobre o homem. Aparentemente, seu pai, cujo nome era Archie Weeks, tinha sido um grande homem nos negócios locais na década de 1990. Naquela época, ele conseguiu acumular uma fortuna e até economizou, investindo-a em terras. A casa não era visível da rua por trás da cerca alta. Aparentemente, convidados não eram bem-vindos aqui. Ao apertar o botão do interfone, Vitor pensou pela primeira vez que o caso poderia terminar de tal forma que eles simplesmente não o deixariam entrar. É claro que sua mãe havia lhe garantido em sua carta que era absolutamente necessário ir. Mas o que aconteceria na realidade? Finalmente, uma voz foi ouvida do outro lado. Vitor esperava que fosse um guarda, mas foi atendido por uma voz feminina agradável que parecia estranhamente familiar. Tentando manter um tom confiante, ela se identificou e disse que tinha um assunto pessoal para o proprietário da casa. O proprietário da casa não aceita, disseram a ele, e a sessão de comunicação foi encerrada. Eu esperei. Não tive chance, então liguei novamente. Não está entendendo? Devo chamar a segurança? Não, me desculpe. Eu realmente preciso ver Archie Elite. Você pode dizer a ele. Bem, diga a ele que o filho está aqui. Se ele se recusar, eu vou embora e juro que não volto mais.
Era um pouco patético e enjoativo, mas Vitor não estava nem um pouco envergonhado disso. Afinal de contas, um homem tem o direito de ficar nervoso e agir estupidamente pelo fato de que, pela primeira vez, ele poderia encontrar seu pai, que ele havia considerado morto durante toda a sua vida. Houve um longo silêncio do outro lado do interfone, um sinal de rejeição? Talvez pensassem que ele estava louco e não quisessem mais falar com ele? Mas o mecanismo que abriu a porta rangeu. Agora tudo o que restava era dar um passo, não apenas um, é claro. Não apenas um, é claro. Mas Vitor sabia que, se cruzasse a soleira da porta dessa casa, nunca mais teria a mesma vida de antes. O território do pátio era como uma cerca de tijolos, sólida e representativa. Exuberantes gramados verdes, caminhos de cascalho arenoso cor de terracota e arbustos bem aparados, um pouco além de outras plantações de jardim. A casa tinha 2 andares com um sótão, cercada no primeiro andar por uma varanda, com colunas de madeira esculpidas de forma intrincada que sustentavam o telhado coberto de telhas vermelho-âmbar. Depois de subir a ampla varanda, Vitor parou na porta. A porta, como se estivesse esperando por ele, abriu-se de repente. É o senhor? Diante dele estava a mesma desconhecida da praia. Só que agora ela estava completamente diferente, seu cabelo estava em um coque baixo, em vez de um vestido, ela estava usando um terno de negócios com uma saia cor de menta, e suas pernas finas pareciam ainda mais incrivelmente longas por causa dos saltos altos pretos. Olá, eu não estava preparada para esse evento e, de alguma forma, isso pareceu complicar as coisas. Preciso conhecer Archie Elite. Você é filho dele? Bem, sim, eu lhe disse. E você? Entre, a moça sorriu torto e fez um gesto de convite com a mão. Já que você está aqui. Mas Archie não poderá ficar com você por muito tempo. O tom, a inclinação de sua cabeça e o olhar em seus olhos diziam que não havia simpatia por parte dessa bela pessoa. Aparentemente, a bela desconhecida sabia mais sobre o que estava acontecendo do que ele. Para ela, é claro, essa visita foi uma surpresa. Mas ela sabia que o dono da casa tinha um filho. E quem, eu me perguntava, era a dona da casa? Seria a sua governanta? Ou seria sua filha? E, portanto, uma irmã? Balançando a cabeça, Vitor tentou voltar sua atenção para o ambiente. Por dentro, a casa não parecia tão ostensiva quanto se poderia imaginar quando se olhava de fora. Ela tinha um interior clássico, mas não sem detalhes modernos. Moça, espere. Diga-me, o que eu fiz para você pessoalmente? Eu. É só o que preciso. Você não pode me ofender. Isso só me pareceu esta manhã. Nós nos conhecemos em circunstâncias surpreendentes, não foi? Ele parou, girou sobre o calcanhar e colocou as mãos ao lado do corpo. E me desculpe por ter agido como um completo idiota lá dentro. Acho que foi porque eu estava com medo pelo meu filho, e depois descobri que ele quase morreu. Mas agora... Sabe, acho que devemos manter distância, certo? Eu estava morrendo de vontade de saber por quê, o que havia acontecido. Mas Vitor já havia se concentrado no que tinha vindo buscar e parecia que todo o seu ser estava focado no principal, nas questões mais importantes naquele momento de sua vida. Você pode pelo menos me dizer seu nome? Meu filho me disse. Meu nome é Cecília. E chegamos, parando perto das enormes portas de madeira, a garota olhou para ele novamente com atenção e severidade. Archie não deve se estressar. E também tome nota. Não permitirei que você se ofenda. Com essas palavras, as portas se abriram na frente dele. Era um escritório antigo. Não velho no sentido de precisar de reparos, mas no sentido de que poderia ser montado um museu de uma época passada. Mas parecia uma sala de estar. Os móveis, de madeira escura e desgastada, consistiam em uma escrivaninha, armários combinando com estantes abertas e envidraçadas, emoldurando 2 paredes e uma terceira, com janelas parcialmente francesas com vista para o jardim. O piso de parquet rangia suavemente a cada passo, ou talvez rangesse sozinho devido à sua idade. Em um canto, havia uma palmeira em uma banheira.
No canto, havia uma mesa baixa e um par de poltronas com encostos altos e curvos como conchas. Atrás de uma grelha com a forma de um pavão abrindo a cauda, havia uma lareira. Olá, filho. Ele foi recebido por um homem idoso com uma barba bem feita e professoral, descolorida pelo tempo até os picos nevados, tanto quanto o cabelo surpreendentemente exuberante em sua cabeça. Vestido com um terno de 3 peças de lona de cor clara e camisa branca, o velho sentou-se em uma cadeira. Não a estofada, nem a esculpida na mesa. Em uma cadeira de rodas. Seus joelhos pareciam anormalmente afiados, projetando-se por baixo do terno, mostrando que seu dono há muito tempo havia perdido a capacidade de andar. Mas as mãos estavam vivas. Elas repousavam sobre os apoios macios dos braços da cadeira, deslizando nervosamente sobre eles, expressando toda a excitação que existia no corpo aparentemente sereno do velho. Olá, pai. Era apropriado dirigir-se a ele pelo primeiro nome e pelo nome do meio? Talvez, pois eles eram essencialmente estranhos um para o outro. Mas a palavra, tão correta e natural quanto a própria respiração, saiu da língua como se eles tivessem ficado literalmente separados por 5 minutos, enquanto o filho saía para o mar, jogando pedrinhas coloridas nas ondas e andando em uma fragata pirata voadora. Poderia ser assim? Como seria? Ver meu pai todos os dias. Antes que ele envelhecesse e se sentasse em uma cadeira, antes que o próprio Vitor perdesse a fé em milagres e percebesse que o mundo ao seu redor não era simples e, às vezes, cruel? De alguma forma, era muito fácil imaginar o jovem idoso. Ele era obviamente alto e provavelmente também tinha cabelos castanhos. Eu sabia que um dia ele chegaria. Mas ele não sabia se estaria vivo quando entrasse em sua casa. Sua casa? Vitor ainda não entendia muita coisa. O que ele deveria entender? A vida dava voltas e mais voltas, às vezes com golpes, distribuindo os destinos das pessoas por todos os lados, assim como a correnteza do mar não tem dificuldade em levar embora os barcos presos em seu abraço sem fundo. Mas agora eu tinha acabado de descobrir a simples verdade de que eu tinha um pai, e eu o havia encontrado. É preciso mais do que isso para trazer paz à alma? É tão necessário vasculhar o passado? Não podemos simplesmente viver? Mas acho que era isso que ele não podia fazer. Sente-se, filho. Temos muito o que conversar. Vitor obedeceu e se sentou, afundando na cadeira que cheirava a lavanda e um pouco de poeira. Tudo o que ele achará apropriado dizer sobre a morte de sua mãe agora parecia completamente errado. Como ele poderia contar essa história para si mesmo? Como poderia amenizar o golpe de alguém que esperou obedientemente por tantos anos e, no final, não esperou, não recebeu o perdão de sua própria alma? Mas, afinal, Archie sabia de tudo isso. Não, ninguém nunca havia conseguido lhe contar antes? Mas quando lhe disseram que seu filho estava na porta, ele percebeu que a única maneira de encontrá-lo era encontrá-lo. Se ao menos Ariana tivesse lhe contado tudo. E ela não revelaria a verdade antes de estar no limiar da eternidade. O velho ofereceu suas condolências e aceitou suas condolências em troca. Diga-me, filho, como você viveu? Vitor não sabia o que responder, por onde começar, o que é digno de nota e o que pode ser deixado de fora. Conte-me um pouco sobre você, o que quiser. Ariana, sua mãe inteligente, entendeu que eu deveria saber pelo menos alguma coisa sobre você, e às vezes ela escrevia cartas. Mas eu quero saber de você. E Vitor falou. Ele estava revelando seu mundo. Pequeno e brilhante, como óculos de caleidoscópio, as lembranças da infância. As esperanças da adolescência. As primeiras vitórias, quando parecia que a vida havia triunfado e só iria melhorar. Ele não falou por muito tempo, ficou sem fôlego em algum momento porque ele precisava fazer uma pausa. Essa aproximação com seu pai era fácil e difícil ao mesmo tempo. Eles ficaram em silêncio por um tempo. E então Archie falou. Porque ele percebeu que seu filho tinha vindo aqui em primeiro lugar em busca de respostas. Tudo começou há muito, muito tempo. Então, a mãe de Vitor, ainda uma jovem risonha, foi enviada para cá em nome do Instituto para estudar as peculiaridades da agricultura local, para aprender os segredos do zoneamento de culturas subtropicais.
Eles conheceram o pai dela no jardim, sob as ameixeiras que soltavam pétalas. Ele era um jovem e promissor botânico e geneticista, herdeiro do ofício de seu pai e avô de eminentes cientistas. O discurso fluía e Vitor não interrompia o velho. Era como se ele estivesse assistindo a um filme antigo, tão vívidos eram os eventos apresentados a ele. Aquele pomar, onde, além de ameixas, cresciam peras, maçãs, pêssegos e árvores exóticas, mais preciosas do que joias, era o orgulho de Archie e de sua família, que, apesar de todas as vicissitudes do destino e das reviravoltas da história, conseguiram manter para si, embora não o direito de possuí-lo, o direito de cuidar dele e de manter, estudar e melhorar as variedades de frutas. Mas esses dois não estavam apenas envolvidos em discussões científicas. Ou melhor, eles também estavam envolvidos nelas, e mesmo nesse contexto, havia uma faísca entre eles. Ariana se opunha fortemente aos métodos de cultivo de plantas de Archie. Nenhum dos lados estava disposto a tolerar a opinião do outro e, à medida que o estudante estudava as peculiaridades da horticultura, mais de uma vez surgiram discussões acaloradas entre eles. Que olhos ele tinha! Lembro-me de que foi nessa época que me voltei para a poesia. Eu queria entender o que estava sentindo. E encontrar as palavras para dizer a ele. Romance juvenil, o que se pode fazer com essa bobagem? Todos nós passamos por isso. Eles brigaram e fizeram as pazes. Archie apreciou a mente brilhante de Ariana e a apresentou à sua família. Eles continuaram a trabalhar, mas, e agora, cada vez mais, a garota se encontrava na casa hospitaleira do Zwick. Em algum momento, todos se acostumaram com o fato de a herdeira do nome da família ter uma amiga do coração. E mesmo antes dela, todos já haviam se acostumado com o fato de que ela também se tornaria parte do nome da família. E então vieram os anos 90. Não foi uma época fácil, mas novamente os Vick se mantiveram firmes, conectaram seus antigos contatos, conseguiram financiamento e compraram a própria terra onde os jardins eram cultivados e até mesmo a terra que estava em reserva, por assim dizer. Archie deu parte dessa terra para Ariana em homenagem ao noivado deles, seria um grande casamento. Parecia que nada poderia interferir na felicidade do jovem casal. Mas o destino tinha outros planos, ou talvez o destino tivesse sido favorável a esses dois, mas nenhum poder pode, às vezes, superar a mesquinhez humana comum. O melhor amigo de Archie, Jacob, era membro da família Wick. E ele havia se apaixonado pela noiva de outro homem. Ele se apaixonou com amargura e raiva, amaldiçoando a moça não por tê-lo rejeitado, nem mesmo por ter lhe oferecido algo, mas por não ter sido o primeiro a conhecê-la. Era o ciúme mais silencioso e perigoso, capaz de arder por muito tempo, envenenando a vida das pessoas ao seu redor, assim como o fogo que arde nas torfeiras não está pronto para explodir imediatamente no céu, mas primeiro ganha força na escuridão. Jacob confiava nele. Ariana também confiava nele. No início, ela não prestou atenção aos sinais, porque ela iria querer outro homem quando tinha um noivo. Mas Archie estava sempre ocupado. Ele podia passar a noite em seu escritório e depois ficar fora por dias. De repente, ele poderia sair em uma expedição para aprender algo novo. A jovem noiva estava entediada. Havia ressentimento e até mesmo ciúme da parte dela, pois era bem sabido quantas garotas estavam fazendo fila para Archie, esperando arrebatar essa festa favorável dele. Se perguntássemos diretamente a Ariana, sem dúvida ela ficaria terrivelmente indignada por ele ser suspeito de traição. Como era possível suspeitar de tal abominação? Ela não se deu conta de que, ao aceitar os pequenos sinais de namoro de Jacob, estava dando motivo para fofocas e pensamentos a todos os parentes de Archie. Ariana era um tanto ingênua, uma qualidade conhecida por ser tão valiosa para uma pessoa quanto perigosa. Ela via Jacob como o melhor amigo de seu marido e dava vazão à sua coqueteria feminina, achando um pouco divertido ter um admirador tão obstinado perto dela, como um menestrel para uma bela dama que já tinha um cavalheiro amado. Um dia, quando Archie foi para a capital a negócios, Jacob propôs ao seu noivo que fizessem um piquenique, para descansar à beira-mar das preocupações pré-casamento que estavam pesando em sua mente. O vento frio batia em seus pés, ameaçando arrancar o prato de kebab e queijo fresco de suas mãos, fazendo com que ele se perguntasse o que o interlocutor havia dito.
Era para ser um piquenique, simbolizando a amizade real e pura entre um homem e uma mulher, sem vulgaridade. Ariana já havia decidido que queria que Jacob fosse o padrinho de seus filhos. Ela decidiu que poderia confiar nele com tudo o que tinha em seu coração e, mais uma vez, reclamou da falta de atenção de Archie para com ela. Mas você, minha preciosa, você me tem. Ele confessou tudo a ela. Disse que a amava e que não poderia viver sem ela. Ele tentou beijá-la. Ela o agrediu. Ela fugiu daquela praia, ardendo de vergonha e sem perceber o quão cega poderia ter sido. Embora nada tivesse acontecido entre eles, Ariana nunca contou a ninguém sobre o comportamento abusivo de Jacob. Ela tinha ainda mais medo de que Archie descobrisse. Então, ele definitivamente a deixaria. Porque ela era uma mulher infiel. No dia em que Archie voltou, Jacob se aproximou dela e lhe contou sua versão da história. Ele admitiu que estava tendo um caso com Ariana há muito tempo. Archie afastou Jacob e desafiou Ariana para uma conversa franca. Ele implorou que ela confessasse se era verdade e prometeu que poderia perdoá-la e que o casamento aconteceria. Ariana, ofendida até o âmago, gritou que ele deveria acreditar somente nela e não ouvir mais ninguém. Archie deu a entender que há muito tempo havia rumores de que ela estava tomando avanços. Em seguida, Ariana disse que não tinha sido realmente honesta com ele. Mas Jacob não tinha nada a ver com isso. Ela tem um noivo em sua cidade natal e está na hora de voltar. Ariana foi embora no mesmo dia. E ela não tinha ninguém. Depois de um tempo, ela percebeu que estava grávida. A esperança de que isso mudaria tudo se instalou em seu coração. Com cautela, ela tentou descobrir como Archie estava se saindo. E ficou surpresa com a notícia de que ele estava se casando. Então você se casou? Não. Mas minha família insistiu nisso, eles achavam que se outra mulher entrasse em minha vida, isso me ajudaria. Não, nós não nos casamos. Mas alguém da minha família apresentou esse pequeno caso a Ariana, sem mais nem menos. Vitor balançou a cabeça. Então, em toda a família há alguém disposto a estragar tudo. Ariana tomou a decisão de ter um filho para si mesma. Ela teria adorado manter isso em segredo, mas o mundo era pequeno. Archie descobriu sobre seu filho quando ele tinha 2 anos de idade. Ele até veio à cidade de Ariana e implorou por um encontro. A moça veio, mas disse com firmeza que não precisava de mais amor falso. Ela disse que o filho era só dela. Não, ela não se casou. Ela percebeu que não era para ela. Não, ver o filho dela não ia funcionar. Archie só conseguiu insistir em apoio financeiro. Os parentes de ambos os lados, a propósito, tentaram de alguma forma argumentar com Ariana. Mas ela teimava em dizer que, se vocês interferissem, eu iria embora e nunca, nunca mais, está me ouvindo? Então vocês não vão encontrar nem a mim nem ao meu filho, sabem? A imagem de sua mãe, uma mulher inteligente e justa, estava se desfazendo diante de seus olhos. Vitor podia admitir que a alma de um estranho era um lugar escuro, mas ele ainda não entendia como isso havia acontecido. O que aconteceu com Jacob? Perguntou Vitor. Surpreendentemente, o homem havia falecido há apenas 2 anos. Ele tinha vivido, e bem, eu acho. Mas saiu da cidade. Casou-se 2 vezes, eu acho, deu de ombros o velho. Tenho de admitir que nunca consegui perdoá-lo. Nossa amizade era forte, mas eu não conseguia perdoar. Nossa amizade era forte, mas eu não conseguia suportar isso. Diga-me, e Cecília, ela é sua filha? Cecília? Não, minha querida. Eu ficaria feliz em ter uma filha assim com um filho assim, mas não. Ela é minha, digamos, pupila. Vitor assentiu com a cabeça. Bem, ele já estava enojado com a ideia de que quase havia experimentado o que se chamava de se apaixonar à primeira vista por sua própria irmã. No entanto, o fato de ela não ser uma parente de sangue não prometia nenhum avanço e não desempenhava nenhum papel. Porque uma mulher assim precisa ter alguém. E perdedores que vivem em sua própria concha há anos não fazem parte do grupo dela.
Vocês se conhecem? Perguntou meu pai gentilmente, e um sorriso se desenhou em seus lábios. Eu também era jovem, mas admito que acho difícil de acreditar. Mas aquele olhar. Sim, nós nos conhecemos, respondeu Vitor apressadamente, sentindo-se corar. Que absurdo! Que idade ele tinha para corar quando estava falando de uma garota, mesmo uma garota muito bonita, até mesmo para seu próprio pai? Sem embelezar seu feito, mas simplesmente relatando os fatos, Vitor contou o que havia acontecido na praia naquela manhã. Tardiamente, ele se deu conta de que talvez, e até mesmo certamente, seu pai não tivesse o coração de um astronauta, de modo que tal emoção poderia ser contraindicada para ele. Mas, para o espanto de Vitor, a história o fez rir. Você acha que é engraçado? Sim, é uma história engraçada, mas... O velho levantou o dedo indicador. Só porque acabou bem. O que significa que ela só será lembrada como uma valiosa lição de vida. Veja, Harvey é um garoto muito impressionável, um verdadeiro sonhador. Ele adora livros, e eu o deixo usar a biblioteca. Archie apontou para as estantes ao seu redor. Devo admitir que nunca deixo de me surpreender com sua limpeza. Ele é apenas um garotinho, é claro. Ele pode ser um pouco travesso. Mas nunca foi cruel nem desrespeitoso com os frutos do trabalho de outras pessoas. Suponho que ele já tenha lido as lendas sobre os ninhos de andorinha por aqui. O menino só está tentando ajudar o velho. Confesso que eu também, em um determinado momento, estava disposto a me curar de qualquer maneira. Mas depois, quando ficou claro que não adiantava, eu não aceitei, essa seria uma palavra muito forte. Mas simplesmente decidi mudar um pouco minha vida, mantendo as coisas mais importantes nela. E então Archie contou a seu filho como Cecília se tornou sua aluna. A garota tinha apenas 18 anos, para a raiva de seus pais, de repente descobriu que estava grávida. Tudo foi descoberto quando os médicos não puderam ajudá-la. Entretanto, conhecendo o temperamento de Cecília, Archie não tinha dúvidas de que ela jamais concordaria em se livrar da criança. E assim, desde o que havia acontecido entre ela e um turista que a visitava, o destino da criança estava selado. Os pais de Cecília, em uma tentativa de esconder a vergonha da filha, impuseram como condição que ela se casasse com quem eles escolhessem. Se você dá um dote por uma filha, pode encontrar uma opção medíocre, mais salvável. Cecília preferiu sair de casa. Ela fez sua mala e partiu. Ela esperava ficar na casa de amigos na cidade, mas acabou que eles se contentaram em ver sua amiga do interior apenas como convidada. Mas não como uma pessoa que precisava de ajuda. Era impossível encontrar trabalho e até mesmo acomodação. Parentes próximos e distantes, instigados pelos pais de Cecília, viraram as costas para ela. A garota se viu literalmente na rua. Um dia, ela entrou no jardim, onde só havia damascos maduros. O vigia encontrou enrolada em uma bola embaixo de uma árvore. Com uma das mãos, ela abraçava a barriga e, com a outra, agarrava-se a um damasco vermelho e dormia profundamente. Archie decidiu deixar a criança para que ela pudesse começar a ter os direitos e deveres de uma au pair. No entanto, devido à longa duração da gravidez, ela não fez quase nada e, em vez disso, adotou a ciência do trabalho doméstico de Julia, cozinheira e governanta em uma só pessoa. Porque era importante ter uma boa educação. E foi assim que a aluna se formou com sucesso na universidade e começou a ajudar não na casa, mas na empresa de Archie, que enviava para todo o país e até mesmo para o exterior mudas de suas próprias variedades exclusivas, além de transferi-las para outros criadores de materiais vegetais para novos experimentos botânicos. Cecília revelou-se uma contadora talentosa, e Vitor não tinha dúvidas sobre os elogios que seu pai lhe fazia, e estava claro que essa senhora tinha tudo sob controle. Quanto à herança? Não, de jeito nenhum. Depois da conversa, Vitor achou que era um sacrilégio falar sobre a divisão da propriedade. Ele não queria isso de jeito nenhum, mesmo antes de conhecer seu pai, e sua opinião não havia mudado nem um pouco. Mas Archie, ao ouvir sua proposta de que os jardins deveriam permanecer como propriedade de seus fundadores e verdadeiros donos, ficou terrivelmente indignado, e seu discurso foi acalorado, e Vitor foi obrigado a ouvir tudo.
Que ele era de seu próprio sangue e que, portanto, aqueles jardins também pertenciam a ele. Que Archie sempre sonhara que Ariana e seu filho um dia voltariam e entrariam juntos nos jardins, quando a primavera vivificante os abraçasse e, depois, quando o crepúsculo do verão os enchesse de presentes exuberantes e maduros. E o que era agora? O único filho e herdeiro se apresentava para dizer que não precisava do que o pai dera à mãe como presente de casamento para simbolizar seu amor. Há quanto tempo ele vinha arquitetando um insulto tão sofisticado a um homem velho e fraco? Vitor não percebeu imediatamente que as últimas frases eram teatrais e que o velho estava apenas se divertindo. Engraçado. Acalme-se, minha querida, ou você ficará com cabelos brancos e seremos gêmeos. Brincou ele, balançando o dedo. Eu sabia, pelos seus olhos, que você não queria fazer mal. Por que você? Eu queria ver como nossa raça ficava em você. E acho que você é muito parecido com meu tataravô. Ele também tinha a mente aberta e muitas vezes tentava levar o crédito por suas próprias conquistas. Mas eu não recebo nenhum crédito. Vitor acenou com as mãos. Sou apenas um homem comum. E nisso, meu filho, você está muito enganado, o pai balançou a cabeça. O simples fato de você ter vindo para restabelecer o parentesco, e não para tirar proveito dele, diz muito sobre você. Você esteve com sua mãe por tantos anos, sacrificou tudo por ela. Engolindo com dificuldade, o idoso passou um dedo nos olhos. Há muito tempo ele havia desistido de chorar pelo amor perdido, mas hoje as lágrimas vieram aos seus olhos. Você é tão parecido com ela. Eu serei o homem mais feliz do mundo se um dia você me perdoar por não poder ficar com Ariana, por não poder dar a ela uma vida longa e feliz e a você uma infância plena. Eu não preciso perdoá-lo, pai. Vitor finalmente se decidiu. Ele se levantou, foi até lá, sentou-se e pegou as mãos de seu pai. Não é sua culpa. A culpa também não é da mamãe. A vida é assim mesmo. Mas, às vezes, podemos mudar isso, não podemos? Estou aqui e, se você me permitir, quero conhecê-lo melhor. E quero saber mais sobre minha família. Eles ficarão felizes em conhecê-lo, filho. De repente, houve uma batida silenciosa na porta. Vitor se levantou e o velho, sorrindo alegremente, piscou para ele. Entre, Cecília. A moça entrou, balançando graciosamente com uma das mãos para abrir a porta e com a outra segurando a bandeja pronta para o chá. Vá embora, estou largando tudo. Resmungou Vitor, que se apressou em ajudar. Finalmente, a bandeja estava sobre a mesa e a moça começou a servir o chá. Hoje é limão e hortelã, Archie, e você gostaria de um pouco de mel? Claro, Archie só toma chá às 7 horas. Archie só toma chá às 7 horas da noite. Agora são 8 horas, e não sem censura, ele informou o pai sobre a rotina. Você gostaria de um chá de ervas, disse ela ao convidado. Ou preto. Então vou preparar uma à parte. Ervas são mais saudáveis, eu acho. E com mel, por favor. Vitor se sentiu deslocado. Ele não conseguia entender por que a moça estava tão contra ele. Agora ela estava mexendo furiosamente o mel em sua xícara. É verdade, sorriu Archie. Os hábitos dos mais velhos podem ser úteis para vocês, jovens. Cecília, você poderia fazer a gentileza de dizer a Júlia para preparar o quarto no primeiro andar? Cecília estava prestes a deixar a bandeja cair novamente, mas agora sem a culpa de uma ajudante indesejada. Você vai ficar? De fato, reservei um hotel. Um bom hotel. Não quero constrangê-lo. Então posso chamar meu filho para ficar sob o teto de outra pessoa quando ele tem sua própria casa? Mas, você sabe, eu tenho um cachorro. Um cachorro grande, especificou Cecília. Um cachorro é bom. Há muito tempo paramos de ter cães de guarda, dependíamos de alarmes. E depois do meu falcão, que era um cocker spaniel muito inteligente, não me atrevi a ter um cachorro. Ele ficaria insuportavelmente entediado comigo. Archie bateu com o punho na cadeira, fingindo raiva. Vitor não teve escolha a não ser concordar.
Ele concordou que voltaria ao hotel para pegar suas coisas e o cachorro e estaria aqui pela manhã. Ao sair de casa, ele encontrou Cecília novamente. Cecília. Espere, podemos conversar? Estou ocupada, as mãos da moça estavam cheias de pastas. Diga-me, por que você não me ama? As sobrancelhas da garota se ergueram de surpresa, seus lábios se apertaram em um cordão. Quero dizer. Eu não quis dizer isso, me desculpe. Por que você está me olhando como um lobo? Isso foi melhor, mas não muito. Diga-me, por que você veio aqui? Para ver meu pai. E a herança não importa. O que ela tem a ver com isso? Toda a minha vida pensei que meu pai estava morto. E de repente descobri que ele estava vivo. Como poderia fazer outra coisa? Cecília. Cecília. Bem, está tudo bem. Cecília, você pode não acreditar em mim, mas juro pela minha vida que não desejo tomar conta desses jardins. Não sei o que poderia fazer com nada disso. Mas Archie disse que eu deveria ficar com eles. Porque faço parte da família Wick. Eu estendi minhas mãos sem poder fazer nada. Você acha que teria sido melhor ir contra os desejos do meu pai? A garota o encarou, abaixando a cabeça. Outra maneira. Estudando. Como se agora ela entendesse tudo o que estava acontecendo no coração e na mente do homem à sua frente. Mais tarde, olhando para trás, Victor ficou surpreso com a quantidade de coisas que um homem podia absorver em um dia. A vida na casa de seu pai não era nada parecida com o que havia sido para ele antes. Quero dizer, muitas coisas eram absolutamente familiares para ele, como as refeições, as comunicações regulares com o escritório, onde, de acordo com seus colegas, as coisas estavam piorando. Mas ainda havia longas conversas com seu pai, e eles falavam sobre tudo no mundo. Depois, eles mergulhavam preguiçosamente, como baleias alimentadas, nos oceanos de lembranças do passado. Então, de repente, entravam em discussões animadas. Meu pai insistia que o cultivo de plantas e tudo o que tinha a ver com árvores frutíferas era terrivelmente fascinante. E como Victor havia assumido seu lugar de direito na família Wick, ele tinha que aprender as ciências relevantes. Victor teimava em afirmar que era arquiteto de profissão e que tudo o que sabia fazer era distinguir um melão de uma melancia. Mas, querendo fazer um favor ao velho, ele abria livros de botânica com cada vez mais frequência. E ela até se ofereceu para colaborar em um grande projeto com o qual Archie sonhava publicar uma enciclopédia de vários volumes dedicada à história e a todos os conteúdos de Wick Gardens, começando com sua fundação no distante século XVIII. Cecília foi se descongelando aos poucos, iniciou uma conversa e, de repente, perguntou-lhe o que ele, como arquiteto, achava daquele sótão ou daquela varanda. Victor corou estupidamente, respondeu de forma inadequada, às vezes até de propósito, porque fazia Cecília rir muito. Pirata também havia se mudado para casa e, pela primeira vez, podia andar na rua por 24 horas seguidas. Victor tinha medo de que o cachorro não entendesse a quem obedecer na casa grande, mas o animal se mostrou surpreendentemente inteligente e obedeceu a todos um pouco. Quem estava vivendo até hoje em um frenesi de excitação era Harvey. Ele estava terrivelmente empolgado porque seu velho avô, como ele chamava Archie, tinha um filho. A propósito, foi esse garoto, como Cecília disse mais tarde, que os ajudou a se aproximarem mais. Um dia, ele trouxe uma cesta de piquenique para Victor e lhe disse que Cecília o havia convidado para um encontro à beira-mar. E deixou um bilhete para sua mãe dizendo que tinha ido passear na praia perto de uma pedra que parecia uma girafa. Onde, por sinal, sua mãe a proibia terminantemente de passear. Naturalmente, Cecília correu para lá e encontrou Victor. Eles estavam prestes a brigar novamente, mas então, e de alguma forma, aconteceu que eles ficaram ali para lanchar ao som das ondas. Foi lindo. E uma semana depois, Victor levou Cecília ao cinema. E ele a beijou pela primeira vez. Uma ligação telefônica de Max o pegou de surpresa. Em uma série de eventos recentes, Victor de alguma forma esqueceu muitos problemas e preocupações de sua vida recente. A nova realidade se abriu diante dele com 1000 facetas e cada uma delas exigia muita atenção.
O que aconteceu? A voz do homem estava trêmula e parecia que, desta vez, ele não estava tentando ser lamentável, parecia que ele estava realmente em apuros, mas ele se recusou terminantemente a esclarecer os detalhes do que havia acontecido. Não foi um telefonema, ele explicou sem rodeios. Vitor arregalou os olhos, sentindo que o bastião da sanidade começava a se desfazer lentamente. Estou fora da cidade. Sei que você está. Diga-me o que aconteceu e vamos pensar no que fazer. Posso ir? Na verdade, não. Max, entenda e não se ofenda. Mas você. Bem, estou lhe pedindo como um ser humano. Entenda, eu realmente preciso disso. É uma questão de vida ou morte. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Era fácil abandonar esse cara ao seu destino. Mas algo me impediu de fazer isso. Um senso de parentesco. Vou conseguir uma passagem de avião para você. Vou conseguir uma passagem de avião para você. Vou reservar um quarto para você. Infelizmente, não posso encontrá-lo, mas... Pegue um táxi e me dê o endereço, para não se perder, ok? E esse foi o fim da conversa. Os planos para o dia seguinte tiveram de ser alterados com o cancelamento da inspeção das mudas de Madre Silva, que ultimamente vinha sendo de particular interesse para Archie, de modo que Vitor quis agradar ao pai participando de algo importante para ele. A propósito, ele ainda não havia contado a seu pai sobre Max, ele não queria colocar problemas tão pessoais no velho, e Vitor tinha medo de que Archie insistisse em trazer Max para dentro de casa. No dia seguinte, Vitor dirigiu até o hotel. Havia vários carros na garagem da casa de Archie e Vitor concordou em pegar um, escolhendo, é claro, uma marca mais simples. Ele e Max combinaram de se encontrar aqui, no primeiro andar, onde havia uma loja de kebab, onde, a propósito, era possível cozinhar algo muito saboroso e qualitativo. Nathalie. Se uma piton faminta aparecesse na frente dele agora, Vitor teria mais calma. Porque a pessoa à sua frente era mais perigosa do que todas as cobras juntas. Nathalie era filha do chefe de Vitor, e uma vez ele teve a infelicidade de conhecê-la. Acostumada desde a infância a ter todos os seus desejos realizados à la carte, Nathalie ficou magoada com sua despedida. Vitor se repreendeu repetidas vezes por nunca ter começado o caso. A loira espetacular e ele pertenciam a mundos diferentes. Mesmo depois do rompimento, ela percebeu que ele era um brinquedo para ela. Um tipo de entretenimento não convencional. Naquela época, sua carreira estava em ascensão, o chefe disse a todo o departamento para admirar Vitor, e parece que Nathalie decidiu tomá-lo como mais um troféu. Eu até ouvi falar com a namorada uma vez sobre como ela nunca tinha tido um arquiteto antes. O que está fazendo aqui? Querida, por que está sendo tão chata? Batendo os saltos, Nathalie colocou os braços em volta do pescoço do ex-namorado e sorriu docemente. O cheiro do perfume caro era delicioso. Senti sua falta. Ele mal conseguiu afastar as mãos irritantes dela das suas. E Vitor não conseguiu se conter e imediatamente atacou o irmão. E ele, sendo um cara simples por natureza, disse as coisas como elas eram. Sim, ele estava em uma grande encrenca. Sim, Nathalie o encontrou e disse a ele para entrar em contato com Vitor. E que ela o ajudaria a convencê-lo. Então o cara contou toda a verdade. E foi por isso que ele recebeu um olhar de reprovação da Nathalie. Nathalie, você e eu terminamos, e acho que estamos acabados. Max é da família. Ele vai ficar. Mas você volta. Não temos mais nada para conversar. E acho que você terá dinheiro suficiente para uma passagem. Nossa despedida foi um erro, Nathalie sorriu com vontade, jogando os cabelos por cima do ombro. E vamos falar sobre tudo, querida. A loira se virou desafiadoramente e entrou na loja de kebab, sentou-se em uma mesa livre e estudou o cardápio. Era possível, é claro, contar-lhe tudo mais uma vez e ir a outro lugar para falar com Max, mas Vitor também podia ser teimoso. Por que ele mudaria seus planos para ela? Então, eles também pegaram uma mesa. Naturalmente, em uma mesa diferente longe dos ouvidos de Nathalie.
E eles tiveram uma conversa séria. Descobriu-se que o parente estava realmente em apuros, não só porque devia dinheiro a pessoas sérias, mas também porque achava que poderia pagá-las se investisse o dinheiro de forma lucrativa. Os recursos foram encontrados em sua própria casa, na loja de penhores, e foram para a coleção de joias de Sabrina. Naturalmente, depois de um golpe desses, o cara estava pronto para correr para os confins do mundo. Você tem noção de como isso pode acabar para você um dia? Vitor não conseguia imaginar como lidaria com os problemas de um parente. Mas pelo menos aqui, em uma pequena cidade costeira, ele poderia se esconder por um tempo daqueles que o procuravam. Então, vamos fazer o seguinte. Nathalie, seguir você não é nada demais. Ela só queria jogar de novo, mas isso não importa. Vou lhe dar algum dinheiro. Vitor abriu a carteira. Aqui, para comida e pequenas coisas. O quarto é pago com uma semana de antecedência. Eu o ajudarei, mas... Sinto muito, mas agora você tem que seguir minhas regras. Chega de suas aventuras duvidosas, ok? Max colocou o dinheiro no bolso e acenou com a cabeça. O cara não parecia muito bem, parecia grisalho e abatido. Durma um pouco. Fique deitado na praia o tempo que quiser. Assista à TV, amanhã nos encontraremos novamente, ligue e fale sobre seus problemas. Obrigado, Max esfregou os nós dos dedos, sorriu obliquamente. Mesmo agora, quando a situação está muito ruim, você não desistiu. Eu não vou decepcioná-lo, de verdade. Vitor só queria acreditar de verdade. Seu irmão precisa ser tratado. Nathalie se aproximou de sua mesa e fez Vitor estremecer. Seus nervos ficaram ainda mais tensos. Nathalie, por favor, não comece. Você não tem nada a ver com a nossa família e não cabe a você dar conselhos. Ah, é? Por que você não quer ouvir uma pessoa inteligente? Seu irmão é um esquisito que pertence. Já chega. Ao som de sua voz alta e do ranger das pernas da cadeira no chão, da qual Vitor se levantou, outros visitantes da cafeteria se viraram. Nós terminamos por sua iniciativa. Você mesmo disse que sou de terceira classe, pode me experimentar só para variar. Por que está fazendo um circo? Quer um escândalo em público? Não. Você não vai conseguir um. E agora mesmo você vai pegar um táxi e ir para o aeroporto. Você não vai me levar? Nathalie franziu os lábios e agitou os cílios. Se o preço pelo desaparecimento da garota fosse tal que a sociedade dela tivesse que ser tolerada um pouco mais, Vitor estava disposto a isso. Estou dentro. Max se levantou. Você pode ir para o hotel, é bem aqui. Bem, é um pouco estranho para mim sozinho, o cara deu de ombros. Apesar de toda a sua insolência e até mesmo descaramento, o cara às vezes era surpreendente, quando estava sendo tímido sobre tudo ao seu redor. Vitor suspeitava que a educação peculiar de Sabrina tinha algo a ver com isso, pois ela exigia que Max prestasse contas de cada passo que dava, ou não se interessava pelo filho por meses a fio. Esfregando a ponta do nariz com cansaço, Vitor assentiu. Combinado. Ele pagou a conta da mesa dele e de Max, embora eles não tivessem tido tempo de comer nada. Eles hesitaram em frente ao carro, Max deslizou para o banco de trás, mas Nathalie sentou-se obstinadamente no banco do passageiro. Não havia energia para discutir, especialmente porque o aeroporto estava a apenas meia hora de distância. Precisamos conversar, a loira abriu a boca quando eles entraram na estrada rural. Vitor pegou um atalho pelo sopé das montanhas, onde quase não havia outros carros. De manhã, geralmente havia neblina, o que tornava a direção extremamente perigosa, mas agora a estrada estava perfeitamente visível, e tudo o que você tinha de fazer era permanecer na sua pista com cuidado e tentar não olhar para Nathalie, admirando a vista panorâmica. Não, ela não olhou. Eu amava você. Você não está chateado consigo mesmo, está? Eu o amava, depois não o amava. O que você quer de mim agora? Uma segunda chance. Nathalie, isso não vai acontecer, me desculpe. Ah, sim. Você é um tolo.
assim como seu irmão e toda a sua família. Acalme-se. Nathalie já tinha feito birra antes. Em sua mente, era algo romântico e dramático para mostrar sua natureza vulnerável. Dê-me uma chance. Você não pode me deixar. Dedos com longas manicures cor-de-rosa agarraram o volante sobre as mãos de Victor. O que está fazendo? Vamos nos acidentar. Um caminhão prateado passou zunindo, Max gritando por trás enquanto eles miraculosamente se esquivavam. Nathalie estava histérica, com as lágrimas se misturando ao rímel, fazendo com que seu rosto parecesse triste e ameaçador ao mesmo tempo. Victor tentou diminuir a velocidade, mas Nathalie estava praticamente agarrada a ele, impedindo-o de fazer qualquer coisa. É isso, pensou ele quando o para-choque do carro atravessou a barreira e o sol se transformou em um cometa. Eles estavam caindo no penhasco. Eu me pergunto qual é a altura, pensou Victor, e então, seu peito e pescoço explodiram de dor, mas antes que ela se tornasse insuportável, o mundo mergulhou na escuridão. Mais tarde, o noticiário local chamou o resgate mais fantástico em um acidente dessa gravidade na história da cidade. Todos os que estavam nele sobreviveram. É verdade que Max foi o menos afortunado de todos, ele teve uma costela e um braço quebrados, ficou em coma por 2 dias, mas depois surpreendeu os médicos pela rapidez com que se recuperou. Mal conseguindo andar, ele chegou ao quarto de Victor. Victor, que estava relativamente ileso, mas teve que passar um longo tempo na cama, teve uma concussão leve. O parente conseguiu falar por um tempo e eles tiveram uma conversa difícil, mas que acabou aliviando a alma. Eu o vi quando ele estava do lado de fora. Eu o vi, Max sussurrou confidencialmente, os médicos dizem, eu consegui e em geral, eu quase fui para o outro mundo. Não me lembro exatamente o que vi. Apenas que havia muita luz. E minha vida inteira passou diante de meus olhos. Ele balançou a muleta e acidentalmente derrubou um vaso de flores silvestres que Cecília, a primeira visitante, havia colocado em seu quarto. Felizmente, Victor sorriu em resposta ao olhar de desculpas do garoto e estremeceu com a dor no ombro. Suas articulações doíam como deveriam, talvez, aos 200 anos de idade. De qualquer forma, percebi que eu costumava ser o tão e errado. Sei que é fantasia, sei que é uma bobagem sem graça. Mas é tudo verdade para mim. Victor assentiu com a cabeça. Ele era um materialista, mas não descartava a vida após a morte. Só que ela, esse outro mundo, talvez, o tivesse iludido de alguma forma. Quando abri os olhos e percebi que estava vivo, decidi que era o fim. Estou farto da minha vida antiga. Quero ser uma pessoa diferente. Você entende? Victor entendeu. E agora, mais do que nunca, ele realmente acreditava que Max teria sucesso. Ele o apoiaria de todas as formas possíveis e sua nova família apoiaria esse garoto e tudo ficaria bem. E agora, ele também tinha uma história para contar. Acontece que o chefe de Victor, pai de Nathalie, havia pegado o primeiro voo para a cidade. Sua filha havia escapado com um pequeno susto e cortes no rosto. O chefe ficou furioso e com a filha. Ele se desculpou por ela e pediu que ela não apresentasse queixa. Naturalmente, por uma generosa indenização moral. Eles já haviam deixado a cidade há muito tempo. Victor não queria reclamações. E também nenhuma indenização. Ele estava loucamente feliz por estar vivo, braços e pernas no lugar e até mesmo um parente pobre fora do coma. O que mais um homem precisa para ser feliz? Mas se ele tinha alguma reclamação e ele se voltou para Max. Não. Quero dizer, ela fez uma coisa terrível, mas você quer processá-la por isso? Não, não quero. De repente, a porta do quarto se abriu. O senhor recebeu muitas visitas hoje. Indignação, sabe, toda a ordem foi quebrada. Estritamente, mas para deixar claro que eu estava brincando, disse a enfermeira espiando pela porta. Eu provavelmente deveria ir embora, reclamou Max, que, como se viu, tinha um medo absolutamente infantil de médicos. Mas talvez seja por isso que ele tenha se recuperado rapidamente, pois seguiu todas as recomendações.
E ele até se comprometeu a adotar um estilo de vida saudável, pois isso é muito importante para a força dos ossos. Os novos visitantes eram Cecília e seu pai. Pai, por que você está tão chateado? Um dia eu vou ter alta e vou para casa. Com um gemido, Vitor se levantou das almofadas, depois congelou. Os visitantes congelaram. Archie levou os dedos à boca, escondendo os lábios trêmulos atrás deles. Cecília não escondeu seu sorriso. O próprio Vitor percebeu, naqueles momentos, que às vezes a mudança ocorre repentina e facilmente. Ele havia falado em ir para casa. Ele não quis dizer que era um prédio específico onde estava hospedado, mas exatamente o lugar que toda pessoa deveria ter. Em uma semana, Vitor estava em casa. E, junto com ele, Max estava em seu novo lar. E Vitor decidiu lhe dar um generoso crédito de confiança. No início, Max perambulava pela casa como se estivesse em um museu e metia o nariz em todos os lugares, mas sem malícia, apenas interessado em tudo. Depois, descobriu-se que o cara tinha tanto talento que conseguiu consertar o motor original de um carro velho, que não pegava há cerca de 40 anos. Por isso, Archie o chamou de gênio e se ofereceu para recomendá-lo a um bom amigo, proprietário de uma rede de oficinas. Max ficou constrangido no início, mas depois aceitou. E Vitor e Cecília? Eles estavam felizes e não escondiam mais seu romance. Mais 4 meses se passaram. Max se mostrou um bom trabalhador. Sabrina, a princípio, exigiu que o filho voltasse, ameaçou vir e cuidar de todos eles pessoalmente. Mas Max disse resolutamente à mãe que já era um garoto crescido e que podia fazer o que quisesse. Ele não abriria mão de sua família, pare de falar. A confirmação disso foi o fato de que, a cada recibo, o garoto enviava algo para seus pais. Todos os velhos conhecidos ruins foram esquecidos e não tentaram entrar em contato com ele. Archie estava se sentindo visivelmente melhor e estava trabalhando ativamente na enciclopédia dos Jardins de Wick. Vitor e Cecília estavam felizes. Uau, paguei minhas dívidas, agora posso colocá-las nos cofres. Disse Max em voz alta. E então farei minha própria casa aqui. Pensei sobre isso e decidi que não quero voltar. Eu gostaria de uma casa menor, é claro, para onde iria uma coisa tão grande? E vou me casar. Grandes esperanças. Archie levantou seu copo de suco de marmelada. A conversa ocorreu na mesa de jantar, onde os mais próximos e queridos estavam reunidos. Vitor e seu pai se sentaram um ao lado do outro. Cecília cedeu seu lugar a Harvey, que queria ficar mais perto da sobremesa. Max era adorado por Julia por seu apetite, e ela manteve um olhar carinhoso e maternal sobre ele durante toda a noite. O tempo estava maravilhoso, à beira do verão, quando o cheiro gaguejante do outono está no ar, mas o sol ainda está acariciando a terra com seus raios. Aproveitando a ocasião, a mesa foi posta bem no jardim. O tilintar silencioso dos instrumentos era acompanhado pelo chorear dos gafanhotos na grama. Logo será meu aniversário, Harvey lembrou-os gravemente. Você já nos informou exatamente 24 vezes hoje, meu jovem, respondeu Archie. Realmente, posso ganhar qualquer presente que eu quiser? Esclareceu sardonicamente o garoto, que ainda estava concentrado em limpar o prato de torta de cereja. Harvey. Cecília balançou a cabeça. Não, deixe que eu faça isso, o velho intercedeu pelo garoto. Um aniversário, especialmente nessa idade, é uma comemoração especial e um evento único. O desejo da criança é lei. Mas você, meu jovem, para que conste, não gostaria de desejar um dinossauro ou um voo para a lua? Receio que o leque de opções de presentes deva ser limitado pelas leis reais deste mundo. Eu sei, Harvey suspirou com tanta empolgação que ficou claro que ele não diria não a um dinossauro. Mamãe, lembra quando fomos visitar a tia Tônia e eles tinham um pequenino? Eu me lembro, assentiu a menina. Na verdade, eles visitaram recentemente alguns amigos da família, onde ele apareceu recentemente na forma de um adorável bebê. Então, estive pensando sobre isso e decidi. Harvey fez uma pausa. Às vezes, é melhor ficar quieto e deixar tudo pensar, preparar-se, por assim dizer, como ele aprendeu com o homem que ele considerava seu avô.
Eu quero ter um irmãozinho. Por um momento, houve silêncio. As gaivotas podiam ser ouvidas na praia. E então todos começaram a rir. O que está fazendo? Harvey olhou em volta confuso. Tudo bem, não podemos ter um irmão e depois uma irmã. Ou melhor ainda, duas. Depois dessa continuação, todos não conseguiram se acalmar por um longo tempo. Cecília e Vitor pararam de rir na frente dos outros e se olharam. Parecia ser o momento perfeito. Temos novidades para vocês. Vitor se levantou de seu assento. Ele pegou um copo e um garfo, depois pensou que tocar a campainha na companhia de 5 pessoas era estúpido e patético demais, e colocou os pratos de volta em seus devidos lugares. De qualquer forma, decidimos nos casar. Cecília não se levantou, apenas começou a se concentrar em dobrar um guardanapo no formato de um cisne. O tempo está bom. Estamos todos reunidos e eu não consigo mais ficar quieta. A garota soluçou e enxugou as lágrimas com o guardanapo. Estou grávida. E chorando de felicidade. Diga-me por que sou tão estúpida e estraguei o melhor momento. Foi o tipo de noite que fica em sua memória para sempre. Alguns detalhes podem desaparecer e um dia ninguém se lembrará do que foi servido como aperitivo. Mas o principal permanecerá na memória, mais forte e mais confiável do que as folhas de uma antiga samambaia em âmbar. Naquela noite de fim de verão, toda a família se reuniu para ficar ainda mais próxima e abrir uma nova página de sua história. E o que ela dirá? Eles decidirão juntos.